Jesus que fala desta vinda do Espírito, o Espírito da verdade, que caminha conosco, que ilumina a nossa vida. Por isso, nós voltamos lá na última ceia, em que isto aconteceu, quando Jesus deu esta palavra para os discípulos. É bem verdade que naquele momento os discípulos estavam vivendo uma crise muito grande. Por quê? Porque o Senhor tinha anunciado já a sua ida, a sua morte e a ida para Deus. E certamente os discípulos começaram a se entristecer. Por quê? Porque esse Cristo, que ele caminhou com eles 3 anos, esse Deus que fez tantos milagres, tantos prodígios, que curou o cego, o paralítico, que deu a vida a tantas pessoas, de repente diz, eu vou embora. E os discípulos, mas como? Como que a gente vai ficar? Nós que confiamos, nós que acreditamos. E de repente, frente à traição e à morte de Jesus, esses discípulos se encontram meio perdidos por causa disto. E aí tem sentido esta palavra que Jesus coloca para eles. É como se fosse uma palavra que os ajuda a acreditar no Senhor. Diz assim, começa o Evangelho, se me amais, não é uma imposição. Amar a Deus, irmãos, é algo que não depende de nós. Por que amar a Deus? Porque primeiro Ele nos amou. E é verdade, nós precisamos sentir este amor primeiro na nossa vida. Porque o amor é gratuito, o amor não é imposto. Ninguém ama forçado, pelo contrário, é gratuidade. E por isso Jesus fala, assim como eu amei o Pai, também vós deveis me amar. E eu estarei convosco. Este amar, este cumprir os mandamentos, guardareis os meus mandamentos. O que é esse mandamento? É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que se faz presente no meio da comunidade. Nós escutamos a primeira leitura, e a primeira leitura acontece num momento difícil. Por quê? Filipe está fugindo de Jerusalém. Filipe não é o apóstolo Filipe, mas é o discípulo, o diácono Filipe, que vai embora de Jerusalém. Por quê? Porque lá em Jerusalém está acontecendo uma perseguição muito grande contra os discípulos, contra aqueles que seguiam Jesus. Por isso eles se veem forçados a sair de Jerusalém. Mas nada diante de Deus é por acaso. Tudo é permitido, irmãos. Até esses momentos de sofrimento que às vezes acontece na vida de alguém que segue o Senhor. Alguém que quer cumprir a palavra de Deus é perseguido. E a partir daí ele faz o quê? Ele vai para Samaria. E o que acontece quando ele anuncia, quando ele evangeliza, quando ele dá o testemunho da palavra? Os samaritanos acolhem a palavra de Deus. E acolhendo a palavra de Deus, o que acontece nesta comunidade? Começa a aparecer as curas, começa a aparecer as mudanças de vida. O povo da Samaria acolhe a palavra. E por acolher a palavra e ver os sinais que realizava em quem acolhia a palavra, houve uma grande alegria naquela cidade. Irmãos, tudo isto é palavra viva hoje também para nós. Porque quem acolhe a palavra de Deus, quem a recebe na sua vida, a vida transforma. E esta pessoa já não vive como o mundo, né? Jesus Cristo aqui fala, quem escuta os meus mandamentos receberá o Espírito da verdade. O mundo não conhece esse Espírito, é verdade, né? O mundo não conhece a Deus, nem conhece o Espírito de Deus.
Por isso, para o mundo, a questão de Cristo, da sua palavra, o mundo não a escuta. Por quê? Porque não crê nele. Mas aquele que crê e acolhe, esse sente a presença de Deus na sua vida. Por isso, Jesus Cristo, aqui no Evangelho, está o coração de toda a fé cristã. Não vos deixarei órfãos, estarei com vocês sempre. Por isso o cristão, por mais que ele passe por dificuldade, ele sabe que tem um Deus na sua vida que o fortalece, que o encoraja, que ajuda ele a entender os problemas da vida, né? A entrar nos sofrimentos da vida, sem medo. E é interessante porque a segunda leitura da carta de São Pedro diz assim para cada um de nós: santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre pronto a dar razão da vossa esperança. O que significa isto? Que o cristão, no meio do mundo, tem que dar testemunho da palavra de Deus, da presença de Deus na sua vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós temos um espírito, Deus se manifesta na nossa vida. Diferente do mundo, irmãos, das pessoas que não conhecem a Deus. Por isso, a nossa vida, nós temos algo diferente. Por quê? Porque o Espírito do Senhor iluminou a nossa vida e nos ajuda a encarar os problemas, a encarar os sofrimentos, não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. E quem enxerga o sofrimento com os olhos da fé, sabe que o sofrimento é importante porque nos faz crescer, amadurecer. Porque Cristo também entrou na morte, porque Cristo venceu o mal, porque Cristo, na verdade, ressuscitou. E é essa a garantia que nós temos na nossa vida, de que também nós temos esta certeza. A fé, quando é provada, ela cresce, amadurece, e é necessário que ela seja provada. Porque uma fé que não é provada é uma fé infantil. Por isso que Deus permite para cada um de nós também as dificuldades, mas nestas dificuldades nós temos sempre a presença de Deus, que nos ilumina, esta presença que está viva dentro de cada um de nós. Quando Jesus fala, se me amais, e ele fala assim, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É o final do Evangelho. Por que Jesus Cristo fala isso? Porque, na verdade, Jesus fala desta presença dele na nossa vida. É uma presença, irmãos, como se fosse uma comunhão com ele. Aquele que guarda a palavra do Senhor, Deus mora na vida dele, mora no seu coração. Sente esta comunhão com o Senhor. A pessoa não se sente só, pelo contrário. E esta comunhão é esponsal. Deus entra na nossa vida. E entrando na nossa vida, Ele toma conta de toda a nossa ser, de toda a nossa existência. E é interessante isto, porque quando a pessoa tem esta presença de Deus, ela não precisa fazer mais nada. Quando você acolhe o Espírito do Senhor, quando você acolhe o Senhor na sua vida, a obra, quem faz é Ele, não somos nós. Oxalá, irmãos, cada um de nós, de verdade, acolhamos este Espírito, acolhamos esta presença de Deus na nossa vida, acreditemos que esta presença, ela de fato possa iluminar a nossa existência e possa nos conduzir a uma fé autêntica, verdadeira, para que também no mundo nós sejamos testemunhas deste amor.